Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. Hoje nós vamos tratar do tema signos e horóscopo, um tema bem polêmico. Estamos aqui começando o nosso Papo Kasher, dando um merchan para o nosso querido patrocinador BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que cede os seus estúdios para que a gente possa gravar então o Papo Kasher. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E vamos para mais um Papo Kasher com o tema E aí? Signos e horóscopo. Rabino Dani, verdadeiro ou falso? Isso sempre foi um tabu, né? Dentro do judaísmo em geral, quando a gente vê as pessoas não falam muito sobre essas coisas, ou normalmente, quando abordam a ideia de signos e horóscopo, eles taxam e falam, imagina, que isso, etc., que tem um certo sentido, mas não absoluto. Não absoluto. Está discutido nos livros do judaísmo, os horóscopos e os signos. Muito. Tá muito discutido e é isso que a gente vai ver aqui. Aliás, uma coisa muito inusitada para mim, Rabino. Eu vou falar a verdade que eu não sabia que o judaísmo tinha horóscopos e signos. Fui a saber através de você e por alguns anos atrás. Quer dizer, realmente para mim uma grande novidade. Saber que o judaísmo também trata de horóscopos e signos. Vamos lá, vamos em frente. Veja, como tudo no judaísmo, há divergências, porém, e olha, a gente precisa seguir de um princípio. Existe aquele ditado, né, que não, as bruxas, né, se perguntam... que não lazai, que, né? Não creem nas bruxas, pelo que... Lazai. Então, você não crê no horóscopo, mas que tem. Então, isso que a gente vai ver. E eu quero trazer primeiro versículos, porque a gente tem que tirar sempre de uma fonte, de uma origem. Perfeito. E só para vocês entenderem aonde que surge toda essa ideia. Aqui, quando a gente fala de signos e horóscopo, a gente está falando sobre a influência das estrelas e certas constelações sobre a Terra. Enfim. Aliás, essa é a base dos signos do horóscopo. Sim, quando a gente diz... As estrelas. São estrelas, são constelações, na verdade, que formam o zodíaco. Então, há quem diz que são as estrelas, aquela combinação das estrelas que lhe remete à figura do horóscopo. Então, por conta disso, isto foi chamado de tal de Ares. O judaísmo trata dessas figuras, então. Trata das figuras. Aí que está. O judaísmo autêntico, quando fala das configurações das combinações das 4 letras do nome de Deus. É outra pegada. Quer dizer, o tetragrama, que é o nome de Deus, é composto com 4 letras. Então, você tem 12 combinações. Cada combinação é um lance do zodíaco. Mas e tem a ver com as estrelas. Tem uma ligação das estrelas nessas 12 posições do nome de Hashem. Sim. Interessante. Também não sabia. Isso é uma coisa... Vivendo e aprendendo. Porque a gente... E essa é a leitura mais antiga do judaísmo a respeito de signos e horóscopo, é essas combinações do nome de Deus, 12 combinações, alinhados com as estrelas fazendo os signos. Sim. Curioso, que na verdade o lance mais antigo que nós temos sobre os signos tá num livro que quem escreveu foi Avraham Avinu, Abraão o patriarca, o primeiro patriarca Abraão. Ele escreveu um livro chamado Sefer Yetzirah, o livro da formação, onde ele aborda sobre as letras, o seu significado, numerologia, etc. E lá ele também fala sobre os signos. Então, quando a gente fala sobre isso, é uma coisa interessante. Mas primeiro a gente tem que ver como é que funciona isso pelos versículos, né? Por um lado, a gente encontra já no Gênesis, quando Deus ele criou o Sol e a Lua no 4º dia. Então, a Bíblia diz para a gente na linguagem, e fez Deus as 2 grandes luminárias. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Quer dizer, Deus fez o Sol e a Lua para governar. Essa palavra governar aí, lememshelet, pesado. Governar significa que elas têm influência. Quer dizer que o Sol tem influência durante o dia, a Lua tem influência durante a noite, a gente sabe que até a implantação depende da Lua, a gestação depende da Lua, quer dizer, tem influência dos planetas na Terra. Marés. Então, a gente vê que tem uma certa influência desses planetas na Terra. A própria linguagem de Deus, quando ele diz que criou o Sol e Lua e as estrelas, está escrito que ele criou para governar. Essa palavra governar é forte. Pesado. Entendeu? Quer dizer, que isso significa que
que existe. Alguma coisa ele faz de verdade, né? Alguma coisa, a influência ele tem. Que existe e que é poderoso e não é brincadeira essa linguagem. Porém, na verdade, se você... Quer dizer, que tem, né? Que tem influência, tem. A gente sabe por esse versículo, quer dizer, que existe essa influência. Veja, não é todo mundo que concorda com essa opinião. Por exemplo, se a gente pega a opinião do Maimônides na obra dele, ele vai categoricamente contra. Ele falou, não, isso que os sábios também falaram sobre as estrelas, diz Maimônides, é porque a gente estava indo muito atrás de outras ideias, os astrônomos, os judeus estavam muito indo atrás disso, então vamos falar que também tem. É difícil essa opinião de Maimônides, dele dizer desta maneira, quer dizer, quem sou eu para dizer contra Maimônides, porque a verdade é que na lei oral, né, quando a gente pega o Talmud, né, quer dizer, a obra que trata da lei oral, então fala abertamente das estrelas, as estrelas que predominam, que influenciam, que fazem o zodíaco. Não somente isso, fala dos dias, porque a gente vai ver que cada dia que Deus ele criou, cada dia da semana, ele colocou um dos 7 planetas regentes na Terra. A gente vai ver isso, que esses 7 planetas regentes da Terra, eles compõem o zodíaco. Eles compõem os 12 signos. A gente vai ver isso em tabela, vou mostrar ainda hoje para a gente poder ter uma noção. A nossa configuração de tela hoje está um pouquinho diferente, porque nós temos aqui várias surpresas aqui, que vão caminhar aqui já. Que vão subir já, se Deus quiser. Vamos. Mas a ideia é o seguinte, quer dizer, que tem, mas como é que a gente tem que lidar com isso? Quando Moisés orienta o povo aqueles que remanesceram, depois que faleceu aquela geração que saiu do Egito, que estava entrando na terra de Israel, então Moisés ele adverte o povo, ele fala o seguinte, já no Humar Devarim, no último livro de Deuteronômio, já no capítulo 18, no capítulo 18, versículos 10 a 13, olha o que diz lá. É importante a gente falar isso. Eu quero começar pelo fim, para depois mostrar o início. Sim. Porque isso é importante, é o que Moisés ele falou. Olha só. Não se achará entre ti, aliás, até vai ser tema que a gente vai abordar, se Deus quiser, numa próxima, a gente vai abordar exatamente uma próxima palestra sobre isso, que está baseado nesse versículo aqui. Não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou a sua filha pelo fogo, os idólatras passavam os filhos pelo fogo, nem agoureiro, nem prognosticador, nem adivinho, nem feiticeiro, nem encantador de animais, nem necromante, ou idonita, nem quem consulte os mortos, porque abominável é o Eterno todo aquele que faz estas coisas, e por causa dessas abominações, o Eterno teu Deus os desterrará de diante de ti. Se confiante nele, então estarás com o Eterno. Quer dizer o seguinte, essa ideia de você adivinhar o que vai acontecer no futuro, onde é a base do horóscopo hoje, você abre o horóscopo, o que vai ser amanhã, todo mundo abre o horóscopo para saber o que vai acontecer comigo essa semana. Isso também já começa... Tem aí uma polêmica, né? Porque eu acho que o horóscopo também não é só isso, de repente. Esse negócio de você querer saber o amanhã. Então, ele pode também determinar outras coisas, né? Aí que como a gente falou, marés, gestações... Blá, blá, blá. O que eu vou te dizer que está dentro assim... Tem o poder dos planetas sobre a Terra? Tem. Tem uma influência do dia que você nasce, o horário que você nasce, que estrela predominante era e quais seriam as tuas características? Tem. Nós acreditamos nisso também. Isso vamos falar. Sabia não. Tá bom, mas vamos falar. Não. Vamos falar isso bastante. Vamos falar isso legal e bastante. Porém, você com precisão dizer o que vai ser? Jamais. O que a gente tem é uma ideia geral, e a ideia geral pode ser utilizada através do teu livre-arbítrio para o bem e para o mal. Por exemplo, tem uma passagem, desculpa que eu estou falando de informações, estou jogando informações, mas o nosso tempo é escasso para falar sobre uma coisa que realmente... E eu deixar bem claro aqui, a gente não vai abordar signo nenhum em particular, porque isso eu já tenho gravado no meu canal, quem quiser lá, no Rabbeinu Eskenazi. Lá você pode pegar o teu canal no YouTube, você tem todos os signos gravados de uma maneira reduzida, o que o judaísmo fala sobre eles. Quer dizer, só para mostrar para vocês que tem. Então, apesar de que tem, você não tem uma coisa precisa. Tá? O que hoje astrólogos ou os horóscopos fazem, não é considerado extremamente precisa de acordo com o judaísmo, com a maneira judaica de ver as coisas. Então você sabe a influência que tem, mas você não sabe qual que é o livre-arbítrio da pessoa, se ele vai utilizar isso para o bem ou para o não. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Já jogando lá para frente, mas não importa, você guarda isso. Quem nasce sob o poder do planeta Marte, Marte é o planeta vermelho, então ele vai ser sanguinário.
que quer dizer sanguinário? Ele vai matar? Não, ele pode ser dentista, tira sangue, pode ser médico, etc. Você está Tem entendendo? transfusão de sangue. O livre-arbítrio é teu. Então, você não pode determinar com precisão, principalmente o horóscopo de jornal. Calma, você vai ler todos aqueles que nasceram durante aquilo. Claro que não, você tem que saber o teu horário. Quer dizer, não funciona assim. É óbvio. Por que fazem? Porque vende. Porque as pessoas acreditam. Exato, Então, exato. Tem a crença também Não, da mas é isso que eu pessoa. quis dizer aquela hora. Quer dizer, não é porque eu acho que já vai se marcando uma coisa aqui. Eu acho assim, os horóscopos e os signos, se eles existem, não necessariamente que eles vão prever futuro nenhum. Isso. Eles só falam características, situações, possibilidades mediante aquilo. Que batem muito com a tua... E aí, Exato. isso que eu acho bacana, eu particularmente estou falando, depois que eu entrei nessa onda para poder tirar esse mito dentro do judaísmo, que é uma coisa que realmente eu gostei muito de mexer com essas coisas, de ver isso, me ajudou muito a entender certas pessoas. Quando eu pego, às vezes, certas pessoas, eu brinquei isso com os meus filhos, obviamente que eu sei a data, então eu comecei a ver a característica de cada um, porque existe uma característica geral deles, isso é bom saber. Isso é muito legal de saber, que às vezes a pessoa, ela não, às vezes, isso é papo pra gente falar do relacionamento pais e filhos, porque, sabe, às vezes teu filho, ele tem tendências desse, você sabe as tendências dele pelo signo, você vai relevar. Isso que é o legal de saber, entendeu? Mas não de saber exatamente, isso não, definitivamente não. Ao mesmo tempo, a gente acabou de olhar aqui... Não, a pergunta até foi difícil, já começou a pergunta aqui, mas será que tem de fato como prever por conta disso? A previsão é possível? Será só porque você tem um determinado... Você sabe a característica da pessoa, mas daí a falar, amanhã sua cor é azul, você vai ter sorte, amanhã ou você vai arrumar um namorado? Você vai conseguir fazer isso mediante o que você sabe das estrelas e dos signos? É possível? Seria possível? É possível, não vou te descartar totalmente. Mas o método utilizado, entendeu? Não é comercial, não é técnico. É isso, é um método às vezes que eles acreditam, então tem muito chute. Não é um método tão correto, etc. Não é uma pessoa que está pegando as configurações da medida, enfim, é outra pegada. Assim, deixa eu te falar uma passagem, já que você falou sobre isso. O Talmud afirma no Tratado de Nidá, o Talmud fala o seguinte: quando vai nascer uma criança, está fecundando o óvulo, etc., vai ser criado um anjo, leva esta gota para Deus e pergunta: escuta aqui, Deus, ele vai ser rico ou pobre? Ele vai ser alto ou baixo? Você está entendendo? Tudo isso já é predestinado, e aí vai saber exatamente o horário que ele vai nascer, para poder, com todas essas configurações. O horário vai vir neste dia, nessa configuração desse dia. Essa configuração, porque a configuração do jeito que Deus está falando. Vai ser instala o HD da pessoa ali, aí bom, já disse que dia que vai dar a primeira ligada do equipamento. Sabe, isso já está predestinado, ok? Isso que a gente chama de destino, que está tudo configurado nas estrelas para poder ser assim. Porém, diz o Talmud, uma coisa, o anjo não pergunta se ele vai ser ruim ou bom. Porque isso é livre-arbítrio. Ele pode nascer com todas as características. E pode ser que essas características que ele nasce, isso também é uma pergunta que a gente tem que abordar, pode alterar? Você pode alterar essa característica? Isso é a grande questão. E é isso. A gente já falou um pouco disso. A gente falou um pouquinho sobre isso. Isso, a gente falou um pouquinho sobre isso. E a base, a discussão é essa aqui. Tá? Então, como princípio, eu diria o seguinte: segue o versículo de Deuteronômio, seja fiel, cara, confia em Deus, cara, vai ficar olhando tua estrela, tua não sei o que mais, sabe? Move on. Segue a tua vida confiante em Deus. É esse o conselho que Moisés está dando. Sabe ficar procurando saber o que vai acontecer, quando vai acontecer? Isso, não. Mas que tem influência, tem. Será que eu tenho que encanar com essa influência? Não. Aí olha o que diz o profeta Irmial para nós. Profeta, tá bom? O profeta fala uma coisa forte. Vamos mais uma. Profeta Irmial, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 2. Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus. Sinais dos céus. Porque com eles devem se aterrorizar as nações, mas não vocês. Quer dizer que o poder das estrelas tem uma certa influência definitiva sobre a pessoa, tá? E que quem tem que temer esse poder das estrelas, então, são os gentios, ele diz de uma maneira geral, mas o profeta diz: vocês, o povo não precisa encanar com isso. Você não precisa ficar encanado com isso. Daqui aprende nós sabemos o seguinte: olha só.
vem o tratado de Shabat, só para você entender o que está acontecendo. Mas antes disso, me perdoe, deixa eu falar um trecho da oração, para poder mostrar para vocês. Vamos. Tem um trecho Vai da oração. conectando aí. Eu quero mostrar, por que eu quero falar isso aqui? Eu quero mostrar para vocês o trecho da oração. Não, sabe o que eu acho bacana você estar fazendo isso? Porque a gente vai vendo que não é teoria barata, não. O negócio está aí escrito em tudo que é lugar, vai juntando os escritos. Sim. É isso. Sim, por exemplo, por exemplo, Maimônides, ele escreve no primeiro tomo do livro dele, ele fala o seguinte, que Deus criou os planetas, e os planetas, assim diz Maimônides, tá? Os planetas têm alma, ok? E a alma dos planetas tem conhecimento que é maior que o do homem. Não sou eu que estou falando, Maimônides está falando. E a gente vê na mística, por exemplo, nesses livros que eu tinha mencionado anteriormente, que a alma de cada planeta é guiada por um anjo. Cada planeta tem um anjo que guia ele. Mas os planetas, por exemplo, tem um versículo que diz: e o Sol vai do leste ao oeste louvando o Criador do Universo. Está louvando, o Sol está falando. Quer dizer, existe uma melodia dos planetas, que eles cantam e louvam Deus. Eu gostaria muito de poder captar isso. A gente vai ser um dia... Os microfones do Papo Caché. Vamos jogar lá. Vamos lá, apontar Vai para o que céu, sai. ver se vem. Isso é muito importante. Agora, se você vai pensar, olha, esse cara está viajando, acho que ele está falando, não sei de onde ele está pegando essas coisas. Eu sempre escutei que... Eu acho importante você ler. Eu sempre Não é chute. Não é chute. Veja só, oração, tá bom? A gente pega isso em toda semana, todo sábado a gente lê isso aqui. Nas orações antes do Shema Israel, a gente diz um trecho que é chamado Keladona al-Kolamasi. É até cantado esse trecho Keladona. Eu vou te ler a parte que interessa desse trecho. Eu falo o seguinte, olha o que ele diz. Eu vou ler a tradução já direto para você ver assim. As luminárias que nosso Deus criou, luminárias, os planetas, são boas. Ele as formou com entendimento, com compreensão e com sabedoria. As dotou de força e de poder para que possam governar dentro do mundo. Você está entendendo o português que eu estou te falando aqui? Estão cheios de fulgor e emanam brilho, seu esplendor é belo em todo mundo, se alegram. Cara, nós estamos falando influência aqui... Influência direta, não é nem papo furado. Tá? Não. É pá. Não, você sabe, aqui está escrito claramente, eu vou ler em hebraico, para quem gosta de hebraico, Tovi meorot shebara Elohenu. Bom, esses meorot, essas luminárias. Que Deus ele criou, Bedat, Bevinal, Baskel, Koach ugvura, força e poder, Natan Bahem, Deus deu para esses planetas, Liot Moshlim, para dominarem, governarem aqui, Bekeref Tevel. Loucura. Veja, aqui, você quer coisa mais explícita que isso? Quer dizer que tem forças, essas forças elas existem, que nem você falou, maré, tem as influências, etc. Lá. Agora, o Talmud, quando aborda isso, o Talmud, no final do Tratado de Shabat, quando aborda isso, fala que assim encontraram no Pinkassot, de Rabbi Yoshua ben Levi, encontraram no final, ele tinha um caderno de anotações, ele falou o seguinte, olha, que existe o Mazal, que a gente chama de Mazal, que seria a sorte ou destino, e isto é por dia. Cada dia tem, quer dizer, vai pelo dia. Quem nasceu no domingo vai ser isso, quem nasceu na segunda vai ser isso. Mas quem qualquer domingo, terceira, qualquer segundo, ou o média ainda vai ter que conectar com a lua? Aí você vai ver agora na tabela que eu já vou chegar lá para você. Quer dizer, a gente diz assim, vai primeiro, quem nasceu domingo vai ser fulano, até sábado, tá certo? Domingo até sábado. Depois o Talmud fala, calma aí, não é o dia apenas que prevalece, depende da hora que você nasceu, qual planeta estava regendo naquela hora. Agora, isso está no Talmud, preto no branco, assim, escrito preto no branco, e o Talmud fala, quem nasceu no planeta tal. Então, deixa eu começar pelo início. Existem 7 planetas que tomam conta dos 12 signos. Hoje eu estou tendo aula, tá, Rabino? Hoje aqui está mais difícil de ver. Vou tentar comentar. Não, mas depois a gente fala na prática. Vamos. É só para poder entrar no assunto, porque eu acho que esse assunto... Muito interessante. Esse assunto é um assunto muito bacana. Eu nem imaginava que era tão detalhado. Você pode... De verdade, para mim não achei que era tão detalhado. Não achei que tinha toda essa profundidade de informações. Então eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Mas para poder ver a tabela, é o seguinte. Nós acreditamos que Deus ele criou o mundo através da fala.
E disse Deus seja luz e foi. E disse Deus e foi. Agora, a fala de Deus é composta de palavras. As palavras de letras. As letras que nós temos no nosso alfabeto em hebraico são 22 letras. Sim. Tá bom? Sim. Com 3 letras, Deus criou os elementos que ele precisava além da terra. Tem a terra e tem outros 3 elementos que ele criou com 3 letras. Com a primeira letra do alfabeto, ele criou o ar. Com a letra Mem, ele criou água de Mayim. E com a letra Shin, ele criou fogo, Esh. Já usei 3 letrinhas do alfabeto? Ok. Depois ele pegou 7 letras e criou com cada uma dessas letras um dia da semana. E cada dia da semana que ele criou, ele instalou um planeta. Que são 7 planetas que dominam os 12 signos. Cada dia da semana ele usou 7 letras. Essas letras têm letras fortes, letras fracas, que tem pontinho e sem pontinho. Mas são 7 letras. Usamos quanto? 10. 10. Sobraram? 12. Uma para cada mês. Uma letra para cada mês. Até aí tudo bem? Ok? Vamos ver a primeira tabela. Só para você ver, para não complicar. Vitória, a nossa companheira de hoje aqui na nossa produção, vai colocar pra gente a primeira tabela. Olha só. Nós estamos aqui, 22 letras do alfabeto. 4 elementos básicos foram criados. Ar, terra, água e fogo. Tá certo? Nós falamos que a terra está embaixo, ou a terra aqui. Está aí tudo bem? São 3 letrinhas. Essas são as 7 letras. É importante essa tabela aqui. Porque aqui estão todos os signos. Ok? Sim. Os 12 signos estão Nós aqui. vamos disponibilizar essa aqui, porque essa hoje é mais interessante. Nós vamos colocar depois no nosso Instagram. Sim. Os posts do nosso Instagram para as pessoas terem acesso a essas informações aqui. Sim. Você pega domingo, Deus ele colocou Saturno. Veja, esses são os 7 planetas que regem no mundo, ok? Eles são os responsáveis pelos signos. Cada um é responsável por 2, fora Sol e Lua, que cada um corresponde a 1, ok? A cor que vocês estão vendo, os signos, corresponde a um elemento que Deus ele criou e tem a ver com aquele elemento. Isso significa o quê? Se você pega um cara que é de Sagitário, Áries e Leão, é um cara fogoso, é um cara que tem fogo, é um cara que ilumina, brilha. Choveu. Tá vendo? Você pega o cara que é de Terra, é um cara mais calmo, o Capricórnio gosta de ficar mais em casa, Touro, Virgem. Você está entendendo? Isso é tudo conforme o judaísmo, tá? Isso é importante de você entender. Então, você pega um cara que é mais entendeu? Um cara que está mais filósofo, não sei o quê, Gêmeos, Libra, Eu. Tá bom? Então, você está entendendo que isso tem a ver, ou de água aqui. Então, olha, essa é a ordem que Deus ele criou domingo, segunda, terça, quarta, tá vendo? Então, assim, ó, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Tá bom? Nessa ordem ele foi criado? Domingo. Quando nasceu o Sol e a Lua, não é... Na verdade, dos planetas? deixa eu lhe falar. Quando Deus ele criou tudo no primeiro dia. Depois ele foi instalando cada dia o seu. Então ele instalou Saturno, Aquário e Capricórnio, ele criou. Entendeu? E ainda representa o olho. Esquece essa tabela e a outra, mas não importa. O que importa pra gente aqui é essa tabela. Só signos e horóscopos. E esse é o nome deles em hebraico. Shabbatai, Tzedek, Ma'adim, Hamá, Noga, Kochav e Levana. O nome do planeta ou o nome do signo? O quê? Não, esse é o nome daqui. O nome do planeta. O nome dos planetas que ele criou. 7 planetas que dominam, que têm um impacto. Isso conforme a mística judaica é dessa maneira. Tá certo? Então você tem Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Estes são os planetas que depois... Essas são as 7 letras. Vamos continuar a tela. Próxima tela. Aqui, agora vamos ver os meses. Aqui, tribos, signos e meses e letras. Abaixa mais um pouquinho. Isso. Deu. Não. Deu. Deu? Acho que deu. Deu. Então vocês estão vendo aqui, são as outras letras que sobraram. Aí então o que diz? Olha, lembra que isso aqui significa que é fogo. O elemento fogo. Sim. Segue a cor. Entendeu? Fogo, terra, tá certo? Ar e água. Entendeu? Uhum. Aí você vai vendo o teu signo, escrito em hebraico, e qual que é o elemento dele. Sim. Entendeu? Então, para nós, é assim que funciona. Tá certo? Isso quer dizer, o que adianta? Adianta você saber... Mas quem nasce nesse mês não necessariamente é aquário, certo? Quem nasce no mês... Então, de Shvat, isso é importante dizer. Aquário, isso é importante dizer. Isso aqui é importantíssimo dizer.
Porque eu, por O exemplo, eu tô signo- falando porque eu não sou de fato, eu sou de Adar e sou aquário. Então você não é aquário. No judaísmo você acabou de descobrir que você é peixes. Ah, muito bem, Rabino Dani, agora estou aprendendo tudo. E eu também. Eu sou de 30 de dezembro. Entendi. Eu sou Capricórnio, mas eu nasci dia 28 de Kislev. Então no judaísmo, No judaísmo eu sou você é Sagitário. É. Quer dizer, em outras palavras, é o seguinte: a gente tem uma conexão com. Quanto mais você vai chegando mais perto do fim, mais você também tem uma conexão com o outro. Entendeu? Mas a gente tem uma conexão com a data, aqui no caso, em hebraico. E eu me vejo muito mais, é engraçado isso. Eu me vejo muito mais fogo do que elemento terra. Entendeu? Quer dizer, realmente eu me identifico com Kislev mais, eu sou de dia 28 de Kislev, isso acaba acontecendo no judaísmo. Então a gente precisa lembrar que os meses são os meses em hebraico. Sim. Né? Aqui nós estamos falando tudo de referência ao Estamos falando, judaísmo e hebraico. por Torá, favor, judaísmo e hebraico. É isso. eu absolutamente não entendo do outro horóscopo, etc. Vamos falar do nosso. Não, Aliás, esse é o de- propósito que a gente sempre vai colocar de com verdade. as leituras da Torá. Com Com a leitura, exatamente. Mas vamos em frente. o que é bacana, que você está vendo aqui, é que, que cada mês tem um elemento, tem uma letrinha. Na verdade, o conceito é igual. O conceito é o mesmo. A única Sim. coisa que muda aqui é a leitura Sim. em termos de Ou, posicionamento. Então, vamos falar assim. quando você vai pegar um signo que eu falei para você que não ia abordar, pega qualquer um desses e pega lá no meu canal para você ver, você vai ver que eu vou conectar com a letra, vou conectar com a tribo, vou conectar com o elemento. Isso tudo cria característica daquela Da pessoa. que nasce naquele. Características. Estou falando, vale a pena você escutar, porque lá eu falo do dia a dia. Sim, muito legal. Lá eu falo o comportamento do dia a dia. Vale a pena depois assistir. Eu vou assistir o meu, isso pode ter certeza. Vale a pena. Eu vou assistir mesmo. Estou te falando que vale a pena. Peixes que eu não sabia que eu era. Incrível, Vou lá olhar. né? Incrível isso. Vou lá olhar. Incrível. E agora que eu estou sabendo que você é peixe, isso faz sentido para mim. Agora, Agora sei faz que eu falei. sentido. Não, faz sentido muito mais que aquário. Aliás, eu quero só fazer um parênteses aqui e lembrar de novo, existe um canal do Rabino Dani Ashkenazi, Rabino Ashkenazi, no YouTube, lotado de conteúdos, quase 300 vídeos lá, explicando detalhadamente um monte de coisas sobre o judaísmo. Quem tiver interesse, por favor, Rabino Ashkenazi. Rabino Ashkenazi. Rabino Ashkenazi, Isso. e dá uma olhadinha lá que vale a pena. Não, vale a pena. Principalmente o signo está completo e também as letras do Aleph Bey também está completo de uma maneira mais mística, porque eu acho que isso é uma coisa interessante. Até aí tudo bem? Sim. Tá bom. Agora é o seguinte, o Talmud fala, vamos voltar para cima, que não são aquelas letras que, essas letras, pronto, aqui tá ótimo, que não são estes signos, o dia, não é o dia, e sim é a hora, principalmente a hora que você nasceu. Agora, como é que funciona essa hora? A gente vai chegar do seguinte, esta ordem aqui, tá certo? Isso é chamado pelas iniciais, a gente chama Shatzam Hankal, não faz diferença, é a ordem Saturno, Júpiter, Marte. Quando Deus colocou a luminária, nós falamos que foi na quarta-feira. Sim. Tá certo? É isso que eu falei aquela hora, se ele criou o sol antes. Então, na quarta-feira em diante, na primeiro horário de quarta-feira em diante, que começa no final da terça, na quarta-feira em diante, você vai pegar essa ordem aqui. Na primeiro horário de quarta-feira, vamos supor que o primeiro horário de quarta-feira foi 18 horas, que começa à noite. Sim. Então começa O dia judaico começa à noite, Boa. sempre é orientado Boa. pela lua. Isso, tem Então, que no falar. nascimento da primeira estrela é quando começa a noite judaica e Começa o dia seguinte. aí o dia seguinte vai andando e aí Por na isso- tarde do dia seguinte vai terminar um dia completo. Perfeito. Por isso que... Pela por isso- sequência da lua e não pela Por sequência isso que do o sol. nosso sábado começa sexta-feira à tarde no pôr do sol. Exato. No pôr do sol. Para quem não entende por que eu paro sexta-tarde, que fala, pô, você para, você é um folgado. Não, Não, sou porque o judeu sábado religioso, começa na mas sexta. Começa na sexta. Na sexta-tarde. Chama-se Shabbat. Isso. Dia do descanso. E termina com o sair das estrelas de sábado, quer dizer, sábado à noite já é domingo. É. Né? Exato. Nessa ideia. E também outra coisa importante, só para lembrar coisinhas assim, que em Israel, domingo é dia de trabalho normal, dia de escola, dia Sim. de tudo. É Sim. o primeiro dia da semana e a vida continua Exato. já a partir do domingo. A partir de quarta-feira, que foi quando Deus ele colocou, lá no Gênesis, ele instalou os planetas, Sol e Lua, os planetas, aí a gente começa na ordem Saturno, Júpiter, Marte, cada hora é um planeta. Cada hora da quarta.
Então, Às 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tá certo? Aí vai 1 da manhã, 2, 3, 7. E quem vai reger aquela hora. Isso. Essa é a tal história de reger a hora. Isso é história de reger a Sobre hora. a regência de Júpiter, regência Isso. de Marte. Vejamos a última tela. Você já vai ver na última tela e você Bora. vai ver e essa última tela, que é isso aqui. Pô. Tá fácil. 7 planetas, horário predominante. Nós falamos que quarta-feira começa Saturno. Olha lá, quarta-feira à noite, tá vendo? Terça, isso aqui é o seguinte. Aqui, terça de noite. Um depois do outro, depois do outro, depois do outro. O preto é noite e aqui é dia, tá certo? Sim. Então aqui é terça-noite. Terça-noite para nós é quarta. Sim. Não esquece. Certo. Terça-noite é quarta. Então quarta começa, sabe? Por isso que tá terça, quarta. Porque Isso. na verdade é terça pra quarta, quarta pra quinta, quinta pra sexta. Perfeito. É igual o Shabbat, você falou que começa sexta, não é? Sim. Mas você tá vendo aqui, olha... Perdão, é o microfone. Você tá vendo aqui? Não, tudo certo. Terça para quarta, quer dizer, quarta começa aquela ordem que a gente falou, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repete. E aí vai virar daqui pra lá e vai repetir, você só vai fazendo. Exato, só para entender que tudo começa a ordem aqui. Quero dizer o seguinte, eu nasci num sábado... Há 10 mil... Exato, já dizemos. Nasci num sábado, 11 horas da manhã. Então eu vou pegar aqui sábado de manhã... Então, olha, Mercúrio, tá bom? Então eu sei que o planeta... você então é do seu signo tal, com regência nesse signo aí. Então, se eu quero chegar no mais preciso... Isso aqui chama mapa astral, Rabino. Isso. Isso aqui é mapa astral. Vamos abrir o escritório, vamos começar a ganhar dinheiro agora, fazer mapa astral judaico. Eu vou te falar, sabe quantas pessoas depois que deu aula de signos me pediram para fazer? Deve pedir. Mas é muito interessante. Quando eu pego... Até eu vou pedir. Pode esperar que agora eu estou na fila. Quando eu pego o meu horário, que foi Mercúrio, pego o meu dia da semana que eu nasci no sábado e pego a influência que tem do planeta e começo pô... Mas eu acho que é isso, olha, eu nunca fiz, mas eu acho que é isso mesmo que o mapa astral faz. Eu acho que ele deve fazer isso, a conexão do planeta com o horário. E agora você vai me perguntar, mas estrelas, tem estrelas também nessa conversa toda ou não? Não. Esses são 7 planetas que regem os negócios. Isso para nós é assim, que tem influência na Terra. Agora você vai me perguntar, judaísmo acredita nisso? Você está falando, tá bom, está escrito. O judaísmo acredita nisso? Eu vou te trazer algumas leis, tá? Leis que a gente é regido por esta influência desses planetas. Não sei se você sabe, mas tem uma lei que nós não costumamos fazer a santificação do dia sagrado de sábado, de sexta-feira, de Shabbat, sábado à noite, de sexta-feira à noite, com vinho entre a hora de 18 a 19. Você sabia disso? Entre 6 e 7 nós não usamos com vinho. Por quê? Porque é o planeta Marte. O planeta Marte, a gente não quer dar forte, tá vendo? Marte, sexta-feira. Isso está no Shulchan Aruch, está no Código de Leis. Então não criam nas bruxas. Pelo que primeiro o Rebbe ele traz, tem que tomar cuidado de não se fazer no primeiro horário da noite, que é a chamada 7ª hora, quer dizer, dos 18 para 19, entendeu? Porque o signo é o Ma'adin, é o Marte, e que o anjo dele é um anjo negativo, e a gente não quer dar força para ele, espera fazer no dia 7. Então... Quer dizer, tá no Código de Leis? Tá no Código de Leis. Eu vou te falar mais uma coisa que tá no Código de Leis. Olha, vamos voltar pros meses? Bonita essa tabela, né? Muito, gostei dela. Olha, deu trabalho, mas ficou legal. Não, porque imagina fazer um negócio desse. Sim, não é simples. Vamos voltar, tá bom aqui. Então você pega, por exemplo, o mês de Adar é um mês muito feliz, né? Um mês alegre, é um mês muito feliz. Tá certo? Todo aquele que tem um negócio para poder, de business, ou problema judicial, não sei mais, joga no mês de Adar. Porque ele tem um mazal bom. Ou, por exemplo, está escrito, quando você entra no mês de Av, se diminui a alegria. Por quê? Porque tem um mazal ruim. Não é? A gente não vê isso aqui? Tem que tomar cuidado de... Entendeu? Saúde. Enquanto a gente faz aqui, sim, julgamento, nesse mês, procura não fazer. O Código de Leis escreve isso. Tá falando, por que falou isso? É signo, meu. Então não dá mais para negar. Não dá para negar. Que tem, não vamos nos esconder. Só estou te mostrando aqui que, escuta, tem essas coisas. Mas, então, agora, vamos conectar com o dia a dia das pessoas e tudo mais. Então, o que você está me dizendo tem sim uma influência dos planetas e dos horários, e quando nasce, e dos signos e tudo mais. Sim.
Acho que a gente vai poder falar disso aqui, então, que tem aí as suas características. Rabino Eskenazi, YouTube, vai lá ver qual é a sua. Pelo horário que você nasceu também vai ter isso. Mas essas previsõezinhas aí é melhor tomar cuidado, certo? Exatamente. São características, não é aquela coisa que você vai buscar. Não faça as coisas apenas por isso. Como essa pessoa poderia estar fazendo uma previsão? Porque aqui eu entendi características, que dá para entender. Você vai buscar características com ligações e tal. Fizemos aí um mapa astral, então olha, você deve ser um cara alegre e tal, tendencioso a isso, aquilo, blá, 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 blá. Tá bom. Sim. Mas falar que amanhã vai chover, ou que amanhã você vai vestir azul, isso tem sentido? Isso. Porque me parece que não. Então, a própria Torá proíbe você fazer isso, né? Olha, não seja presságios, não fica falando o que vai acontecer. O Rashi diz, não fica determinando amanhã é bom para isso, amanhã é ruim para isso. Mas teria a ver naquela tabela. Tem a ver. Tem a ver. Naquela tabela de horários. Tem a ver. E pode ser uma coisa até mais precisa, assim, e pode ser. Porém é o seguinte. Então vamos lá. A questão, agora, ligando mais, tudo tá ligado com o judaísmo. Então, na verdade, desculpa, eu vou ter que parar aqui. Não, para. Esse negócio, se eu tenho, então, meu mapa astral lá construído, essa tabelinha aqui, se eu tenho meu mapa astral construído, e se eu chegar nesse dia, nessa hora aqui, e eu souber meu mapa astral, vai ter uma influência ali naquele dia, naquela hora, para essa situação que acontece nesse horário aqui. Então, de manhã não faça nada, porque você vai ter ali um negócio. É isso que eles fazem, é isso. É isso aí que eles vão buscar tal previsão. Eu vou te dizer mais ainda, quer dizer, com a determinação exata de quando você chegou com todas as combinações, entendeu? Eu posso te dar até um plano de ação que vai acontecer durante a tua vida, aparentemente. Você veio com um propósito de vida. Isso aqui, né? Sim. Quer dizer, existe esse conceito, existe. Porém, entretanto, todavia... O judaísmo manda não fazer. Não, o judaísmo fala o seguinte, que é ai, tá certo? Mas, agora, a pergunta que não quer calar. Tenho eu condições de alterar o que está designado ou não? Essa é a pergunta. Essa é uma boa pergunta. Essa é a boa pergunta. Porque você vai falar... Porque supostamente sua vida está tabelada agora. Então, se está tabelado... Acabou. Por que você está me castigando, Deus? Você me criou assim. Desculpa, eu vim dessa maneira, já é pau mandado. Não deveria ter nem recompensa e nem castigo. Me mandasse uma hora depois que eu não ia ter nada disso. Exatamente. Exatamente. Não é? E a gente chegou a contar uma história num dos podcasts que a gente contou de Rabelazad Ben Pedat, que ele sonhou, lembra? Que ele estava chorando e rindo. Aí Deus falou, você quer que eu construa um mundo para você nascer num outro horário? E ele perguntou, depende, vai faltar mais para mim viver ou não? Quer dizer, exige essas ideias. Sim. Então, isso que é a questão. Então, o Talmud, lá no final do Tratado de Shabbat, fala o seguinte, é verdade que tem Mazal, tem o destino, mas quando a gente está falando que a gente é capaz de mudar o nosso Mazal. Em Mazal Israel, a gente pode mudar o nosso Mazal. Como que a gente pode mudar o nosso Mazal? Então, lá ele traz prova, como Abrão, que não podia ter filho. Abrão era estéril, Abrão e Sara era estéril. E Abrão era um grande astrólogo, ele escreveu o livro da formação. Tudo isso aqui a gente sabe dele. Quer dizer, que ele era um grande astrólogo, ele era. E ele falou para Deus e peitou. O que você está me falando que eu vou ter filho? Eu não vou ter filho, já vi nas estrelas que eu nasci que eu não vou ter filho. E Deus fala para ele, sai das tuas estrelas, Abraão, se posiciona acima que você vai ter filho. Quer dizer que tem uma saída da gente estar acima do nosso destino, mas nem sempre. Sim. Nem sempre. Mas vale a pena tentar? Você falou bastante da outra vez. Vale a pena tentar? Bastante no Sim, podcast, mas agora está mais claro. Sim. Você está entendendo? A gente tem que tentar, a gente tem que tentar fazer o nosso. Entendeu? Porque se você faz uma boa ação, estamos lá, conta 3 historinhas, que eles fizeram boas ações, etc. Fizeram da caridade, está tudo lindo, maravilhoso, e eles... E o cara que era para morrer, de repente postergou a morte dele por conta de um ato. Então, tem várias histórias assim, né? Que pessoas trocaram anos de vida, pessoas trocaram... Muda aqui, muda aquilo, muda nome, muda tem essas coisas. Se arrependeu, Tchubat, Filat, Tzedakah, enfim, esse é tema também, porque a gente pode falar. Quer dizer... que tem Mazal, que nem a gente falou, Deus pergunta, vai ser rico, vai ser pobre, vai ser... Tem coisas que não dá para mudar, tem coisas, tem decretos que não, mas tem decretos que não, a gente não sabe o que é, né? Você acha que as pessoas, vale a pena você ir atrás de saber, pelo menos essa combinação aqui, essa historinha, se conhecer, as pessoas falam, eu preciso me conhecer melhor, eu preciso saber quem sou eu, isso aqui vai ajudar ela em alguma coisa? Não, eu acho que não, assim, eu acho que por isso que eu falei, eu vou começar do fim.
Tamim tiei, mas chama o quê? Seja íntegro, seja quem você é, entendeu? Não perca tempo. Eu diria, para não perder tempo, eu estudei isso aí. Estudei mais por curiosidade, para poder tirar o mito da história, para poder me aprofundar. Me ajudou em alguma coisa? Sim, na brincadeira dos meus filhos, de poder ver, você vem de tal, então, pô, legal, porque realmente bate com as características que os sábios falaram sobre esses signos, entendeu? Bate, então é bacana, você entende melhor a pessoa, por que ele gosta mais, aquele gosta de ficar em casa, aquele não. Uma coisa que me incomoda muito, nessa questão de previsões e tudo mais, isso me incomoda muito porque você retém. Se eu chegar para você e falar assim, Dani, amanhã você vai perder todo o teu dinheiro. Você pensa, aquilo acaba. Né? Você entra numa noia, meu, você fica, aquele negócio vai consumindo a tua cabeça, você fica, sabe, te pega. Sim. Então eu acho que tem que tomar cuidado com esse negócio de previsões também, porque, você é duro. Tá bom, de repente eu não sou, de repente eu vou começar a pensar, será que eu sou duro? Sim. Então eu acho que, assim, aqui tem um cuidado, né, porque é bem legal. Vou falar a verdade, dá vontade, né? Não, tá, você chegar lá, vou dar uma olhada, vou fazer meu mapa astral judaico aqui pra onde eu vou parar. Judaico. Até você falou, agora eu entendo você, agora olha, sabendo que você é peixe, agora pra mim já encaixa mais coisa, porque você me conhece bastante bem. Então, assim, interessante. Então dá vontade, mas também do outro lado, acho que também tem esse negócio de você rotular. Sim. Ou de você pautar a tua vida naquele negócio que às vezes pode te fazer muito mal. Sim. Pode fazer muito mal, te cria uma noia, né? Sim. Eu passei minha infância, enfim, não vou entrar em detalhes, nem botar pessoas, nem nada, e vou deixar assim, mas eu passei coisas que me falaram, coisas que me marcaram demais, é que trouxe na minha cabeça. Fica eu falei, na cabeça. Sabe, tipo, é pra ruim. Que isso? É ruim. Mas eu vou lá, a mulher lê a mão, fala assim, vai morrer cedo. Pô, não. Se eu vou morrer cedo, não me conta. Deixa eu ficar aqui curtindo. O cara não fala nada, cara, deixa em paz. Porque eu acho que isso tem que tomar cuidado, né? Essas previsões também te levam para um lugar ruim. Uma vez alguém perguntou para o Rebbe se podia fazer esse negócio de ler a mão. O Rebbe falou que existe a leitura de mão, mas não creio que tem pessoas qualificadas para ler a mão. Esse é o perigo. Antigamente. Para mim, esse é o maior perigo, talvez. Talvez esse seja o maior perigo. Porque você está ouvindo conselhos de uma pessoa que, de repente, a pessoa nem sabia. Ela está só inventando lá. Pode ser um charlatão, pode ser um cara que está pegando as coisas, tá dando tiro, dinheiro, vai que colou, entendeu? E a gente não tem que ficar procurando isso. Veja. Agora, com relação ao que você falou de coisas da vida, assim, vou fechar um contrato, ou vou, sei lá, vou casar, ou vou, sei lá, coisas importantes mesmo, ou vou programar ter um filho, ou... Você acha que tem ganho nisso aqui? Não. Também não. Eu nunca fiz isso pra mim. Eu não procuro, calma aí, eu nasci naquele, eu preciso saber quando eu nasci pra quando fazer. Vou colocar mais uma letrinha, mais um número. Calma, mano. Seja íntegro. Jorge Benjor. O cara chamava Jorge Ben. Ele virou Jorge Benjor, porque na numerologia é melhor pôr o Jor no final, que a vida dele vai mudar. Então tá bom. Isso que você vê na rua. Isso aqui, não, isso não é pra gente. Eu acho que isso aqui já entra numa coisa, pra mim, pelo menos, estou te falando. A orientação minha, quer dizer, a orientação minha que eu ganhei do meu mestre, que é do Rebbe. O Rebbe falou assim, também te ama, chamou que seja íntegro, cara, faz o teu, para de encanar com essas coisas, desencana, etc. Não fica pensando isso. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque as pessoas vão se perguntar dessa situação que a gente está olhando aqui. Será que eu compro ou não compro? Olha, posso Será comprar hoje? Eu compro ou não compro, faço ou não faço, caso ou não caso, mexo ou não mexo, filho ou não filho, o cara vai entrar numa paranoia aqui. Porque isso aqui é bem paranoico, ajuda uma paranoiazinha isso aqui. Isso. Agora, e tem um perigo também. A idolatria começou no mundo por causa disso. Então, os caras começaram a ver que o planeta tem poder. Então vamos servir o planeta, porque eu preciso servir Deus. O Sol tem poder, a Lua tem poder, ninguém tem poder. Começaram a ter Deus Sol, Deus Lua, Deus não sei o quê. Tem poder? Tem. Nós também não discutimos que tem poder. Mas tem quem deu o poder para eles. Sim. Então, se você fica muito focado, interessante, entendeu? Na estrela ou no planeta, você pode te desviar do eterno, do Criador. Pensar que o poder que foi dado, e aí a gente vai para a criação, que para a gente, né, a Bíblia é tudo, e você vai lá na criação, e a criação fala, Deus criou isso, criou aquilo, sim, tudo tem uma vida, tudo tem um poder, até planeta tem alma. Hoje eu aprendi que até planeta tem alma. E é mais inteligente que a gente. Ainda vai mais adiante, então faria sentido se o cara tem essa informação, falar então, nossa, se ele é poderoso, ele também é um pedaço de Deus, ele também é Deus. Assim começou a idolatria. Eu escreve no livro dele. Eu estou fazendo essa conexão com o que você falou, quer dizer, faz até algum sentido. Agora, o cara fala, cara, de verdade, aquilo ali pode ser, se aquilo tem se o planeta
tem uma mais forte que a minha e mais inteligente que a minha, então ele é um Deus também. E ele tem que tomar cuidado, porque olha que loucura. Isso é uma loucura, hein? Isso é uma loucura, isso é perigosíssimo. Sim, eu vou Tá te certíssimo. Vou te falar. Quer dizer, dá para explicar, não tá certo de nada, mas dá para explicar por que a coisa aconteceu. Exato. Olha, por isso que Maimônides ele é tão radical. Vou ler, na linguagem dele, vou traduzir já automático. Ele fala o seguinte: e estas coisas de planetas, né, tudo é mentira. Essas pessoas que praticam idolatria. Faz sentido o que porque ele tá falando. é claro, entendeu? Ele fala. Você tem que tomar cuidado. Isso, por isso que ele foi muito contra essas coisas e ideias, não ficar procurando essas coisas, então, é bacana, eu acho super bacana, porque o que eu pego, para mim, eu sou um amante das letras em hebraico, eu acabei me formando como escriba, a numerologia para mim mexe muito comigo. Sim. Então, se eu pego, por exemplo, aliás, curioso, tá? A gente não falou sobre isso. Por que os signos começam com Áries? E por que o Áries é um carneiro? Então, É que a gente falou que não ia tratar dos signos. Eu falei para você, Mas eu não vou. volta esse. Vamos Áries, vai. Pronto. Por que começa com Áries? Porque Áries é um mês de Nissan, é quando o povo de Israel saiu do Egito. E o que eles usaram lá? Um carneiro na noite. Você está vendo que os signos, na verdade, a figura dos signos, não como eu tinha falado das estrelas, e sim está ligado com as combinações do nome de Deus, e combina com as figuras. Para nós, combina com os milagres que ocorreram no decorrer da história com o povo. É uma coisa de louco quando você para pensar isso. Muito. Você tá entendendo? Muito. Então você vai pegar, você tem um mês de Tishrei, que está chegando o mês de Rosh Hashanah, balanço. Por quê? Quando você é julgado. Você tá entendendo? Um mês de Elul, que é o mês atual. E esses são os símbolos do signo mesmo. De Áries mesmo, de tudo mesmo. Sim, mas tá tudo correlacionado aos nossos meses e o que aconteceu naqueles meses. Não, porque as pessoas não devem nem imaginar para Nem onde que tem aparecem os símbolos. No brasileiro mesmo, no civil. Sim. Vai lá e olha lá Por a quê? balança. Por que balança tem a ver com porque o mês carneiro, de porque setembro? balança. Na verdade, carneiro está ligado com o mês de Nissan. Para nós, está tudo ligado. Por que está ligado, por exemplo, o Virgem? Agora estamos no mês de Virgem, o mês de Elul, porque eu para o meu amado para mim. É o casamento, é o meu problema. Tudo está ligado. Tudo está ligado. Se você for pegar, judaicamente, é um negócio incrível. Uma coisa, vou só aqui falar um pouquinho disso, porque senão as pessoas vão falar o que esses caras estão falando, né? Não, o que a gente acredita, né? Acredita não. A gente tem certeza que é assim que funciona. A gente tem a Torá, que é lá o livro escrito. Atrás do livro da Torá nós temos um código de coisas escondidas, ocultas, que estão dentro da Cabala. Dentro da Cabala também tem a questão de numerologia. Além da Cabala tem a numerologia, que as letras têm números. Então se procurou códigos atrás desses números. E quando você começa a tentar achar a conexão, porque como eu falei e falo sempre, a Torá é o manual do mundo. Ele explica todo mundo como ele funciona de ponta a ponta. Então, se você começar a achar as conexões, você vai entender que Áries, que isso, que aquilo, que ar, que terra, que fogo, que... Porque cada mês, dia, cada letra. Cada letra, Valor porque a numérico. letra, porque os valores numéricos das coisas e tal. E ó, só para todo mundo saber, Rabino Dani sabe tudo isso de cor, incrível. Sabe de ponta a ponta, o negócio mas é louco, assim, tem que estar bem preparado, assim, tem que beber um pouquinho e tal, ficar esperando assim ele falar para ver se vai conseguir pegar, porque o negócio é muito... Mas eu gosto muito mais disso do que ficar sabendo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Come on, né? Não, mas eu acho que, velho, a gente pôs um ponto no nosso programa, que era lá, signos de horóscopo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, acabou, já que não tem mais o que discutir. Que Signos de horóscopo é verdadeiro. Talmud, mas pera, tudo. signo sim, e horóscopo? O que seria o horóscopo? Essa leitura, essa previsão? Sim, os signos estão as estrelas. O horóscopo seria a influência deles aqui para você, entendeu? Então não a previsão. O horóscopo seria o que ele influencia, a força dele em cima do horário, dia, tal. Para nós, estamos falando tudo para nós, né? Como a gente vê, né? Mas olha, eu tô com você, Dani, que eu acho que tudo bem aqui para nós, mas os símbolos são os mesmos. São os mesmos. Os meses são os mesmos. São os mesmos. Não, tem para umas nós. inversões Não estou falando para né? nós dois, estou falando para
Para os seres humanos. Para o que a gente está apresentando. Ah. A visão judaica. Só isso. Não, achei que você estava falando assim, essa leitura judaica que muda um pouquinho os meses e as datas e Não, tal, não. mas no fim da história nós estamos vendo a mesma coisa. A mesma coisa. É que esse negócio da regência, que também acho legal falar, a regência do judaísmo é pela lua e a regência do ano civil é pelo sol. E isso muda o calendário. Isso mexe no calendário. Quando mexe no calendário, mexe um pouquinho nos meses. Exato. E aí é isso por que dá esses desencaixes. Que a gente tem os encaixes o teu e o meu, por exemplo. Lidos pela lua. E aí a gente tem aqui tudo lido pelo sol. Sim. No fim da história, você está lendo coisas muito similares, tanto que está aí. Sim. O nome, o mês, o signo, o símbolo. Né? Não é à toa que tudo se conecta, porque no fim da história tudo é Mas o que é interessante, que baseado num calendário, a gente acabou antecipando, né? A gente, você posteriormente, eu antecipando o meu signo. Sim, eu não sabia que eu era peixes para o calendário judaico. Agora eu vou procurar entender o que quer dizer isso. Porque no signo, que não é, né, o aquário do nosso, é que é muito inteligente isso, Rabino, realmente eu posso me identificar. Então agora eu preciso tomar cuidado, porque eu vou ver o que vai acontecer com peixes. Não, você vai gostar. Peixes. Tá bom, se eu vou gostar, então melhorou. Tá. Já estou mais tranquilo. Ufa, já estava preocupado. Não, tá bom. E agora eu vou fazer uma pergunta. Ano bissexto. Sim. Funciona igual, mesmo que seja um dia mais um Adar. Você vai entrar no signo de Adar. Aliás, falando disso, porque eu sou... Não sou... Porque tem Adar 1 e Adar 2. Então, aí vai contar do mesmo jeito assim? Pode contar de novo? Vai contar Adar. O ano bissexto judaico não é só um dia, é um mês a mais, mas não no mesmo tipo de contagem, um pouco diferentinho, mas enfim. Em vez de a gente somar um dia, a gente soma um mês no ano, quando é o ano bissexto. Isso. O ano bissexto... Dá 2 meses a gente repete, como se fosse um fevereiro. A gente repete Adar. É a verdade o seguinte, do ano solar, que é 365 dias, para o ano lunar, que é 354 dias, nós temos uma diferença de 11 dias e horas e segundos, etc. Isso significa que cada 2, 3 anos, a gente acrescenta um mês. E toda a razão que a gente acrescenta um mês é para poder festejar a Páscoa judaica na primavera, porque as estações do ano vão de acordo com o sol. E a Bíblia diz que a festa da Páscoa tem que ser comemorada na primavera. Se eu seguisse apenas o calendário lunar, eu ia mudar a primavera para o inverno, para o verão, porque ia cada 11 dias, cada ano ia perder 11 dias. Ia perder a data. Por exemplo, o calendário árabe é um calendário lunar apenas, não tem ano bissexto. Então as estações do ano não caem nos meses. Por isso que o Ramadã muda, cada ano muda. Vai cada ano 11 dias a menos. Então, às vezes o Ramadã, por que muda? Ele está sempre no calendário deles. Não sabia. Porque eles não têm ano bissexto. Eles têm os anos de 354 dias, que é o ano lunar, e vai mudando. Isso é curioso também, porque se você segue esta linha sem adequar o ano lunar com o ano solar, significa que quando você tiver uns 70 anos, na realidade você só tem 68 pro nosso. Pô, isso é bom, né? Quer dizer, ele fica mais velho. Eu estou com 39 agora, exatamente por essa conta que você está fazendo. Não, eles ficam mais velhos antes. Eles ficam mais velhos. É isso que eu estou falando. Eles ficam mais eu estou mais velho, mas não é isso. Na verdade, eu tenho só 39. Você viu que engraçado? Mas isso é uma realidade. Isso é curioso. Agora, a gente não. A gente, cada 2, 3 anos, realmente a gente coloca um mês a mais por conta desse lance. Agora, o ano bissexto, conhecido gregoriano, falando do calendário gregoriano, por que ele é chamado bissexto? Você sabe por que ele é chamado de bissexto? Acho que já soube, não lembro mais. Porque ele deixa de ser 365, agora fica 366, bissexto, tem 2 6. Essa é a ideia, porque agora Achei que era mais complexo. Não, é mais simples. Bissexto, tem 2 6 no fim, então vai um dia a mais de fevereiro, etc. Legal. Então a gente procura sempre, e tem um lado bonito, já que você falou sobre isso, então só vou complementar o seguinte. A diferença que tem, isso é só um negocinho bacana e gostoso, já que a gente está falando sobre planetas e Sol e Lua. Sol é constância, Lua não. Não tem Sol crescente, Sol crescente. Entendi. A Lua cresce, ela some, ela começa, ela chega no ápice no dia 15, quer dizer, ela é crescente e depois decrescente, tá certo? Assim certo. Que é. Isso é a Lua. O Sol está sempre igual, na constância, tá certo? A Lua, ela é completamente, o brilho dela é totalmente do Sol.
Era totalmente dependente. Então o judaísmo diz o seguinte, nosso calendário tem que ter os dois. Ora a gente tem que ser firme, forte, imutável, igual ao sol. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que a gente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Faz parte das mutações, das divisões. Isso faz parte do judaísmo. Por isso o nosso calendário tem mês que é alegre, tem mês que é triste, tem mês que é alegre, não sei o quê. Isso faz parte. É assim. Então, a Lua mostra essas fases da nossa vida, que tem diferenças e que tem mudança. Sim. O Sol é a crença que não muda. Você vê que a fusão. Hoje a gente estava falando, eu te falei, hoje eu tive o grande prestígio de ter a visita do irmão do Rabino Dani no meu escritório, e a gente estava falando um pouco, e aí ele trouxe um assunto que a gente estava falando, o senhor estava falando, e ele falou, isso aqui depende de uma mazala, que depende da sorte da pessoa e tal. Eu falei, mas você também não sabe qual é o seu mazala amanhã, que foi o assunto que a gente discutiu aqui. Pode ser que hoje é assim, mas amanhã pode ser diferente. Eu falei, pode ser diferente, amanhã pode ser diferente. É isso, quer dizer, tem os altos e baixos da vida e a vida vai seguir. Por isso também que tem que tomar um cuidado até para você vai lá ver suas previsões, início de previsões. De repente não é aquilo que vai acontecer naquele momento, né? Pode ter uma influência disso, daquilo, mas de repente não é nada daquilo. Então tem que tomar cuidado para você também não sair se guiando. A característica da pessoa, beleza. No geralzão. Se o mêsão lá, você pode evitar esse mês, evita. Mês que vem tenta fazer, beleza, tudo bem. Mas reger sua vida, pegar lá o horóscopo de manhã, olhar lá e falar assim, hoje aqui vou vestir azul, eu vou perder dinheiro e vou conhecer a Maria na rua. Não. É demais. A gente, de uma maneira geral, a gente diz assim, aquilo que o Código de Leis nos disse pra gente ficar focado no que tange ao Mazal, a gente faz. Então, em Av, você não vai fazer julgamento. Em Adar, você vai fazer. No Kiddush, você não vai fazer. Porque está escrito isso, você precisa encarnar. Ótimo. Exato. O resto, meu amigo, seja íntegro com Deus. E também, vamos ser honestos, Dani, procure não fazer. Se puder não fazer. Aí também, cara, também não pode ficar com aquela consciência pesada que se eu tiver que fazer, vai ser uma desgraça. Não, também pode ser que não seja desgraça nenhuma. Só que se der para evitar, evite. Do que você está falando? Decidir alguma coisa num mês que não é para decidir, que não é um mês que supostamente é um mês ruim, né? Mas tomar só um cuidado, né? Que também tudo que você decidir naquele mês vai ser uma desgraça na sua vida. Às vezes não, também não é isso. Sim. Mas se pode evitar, que evite. Né? Muito bom. Isso é muito bom que você está falando, porque isso é verdade. Isso que você está falando está certíssimo, porque tem opiniões que falam assim, olha, se você encana... É pior se você encanar do que se você fizer no mês certo ou errado. Essa que é a verdade. Isso no judaísmo tem algumas coisas que assim, se você desencana, então desencana. Tem muita coisa que o Kleber falava, dizer o seguinte, desencana, cara, desencana, siga, vai em frente. Eu acho que o perigo tá aí, entendeu? Tipo, o que eu acabei de falar, a sua cabeça é mais poderosa talvez do que a força do planeta. Sim. Se você botar na tua cabeça que você tá fazendo na hora errada, tudo errado, você já tá chamando aí uma energia horrível para a situação. Eu vou te falar, isso é tema que a gente vai abordar, se Deus quiser, numa dos papos aí, se Deus quiser. Porque tem que falar mesmo, nós vamos falar o que acontece aqui dentro da cabeça. Nós vamos falar sobre sonhos. Boa, gostei. Sonhos, pesadelos, isso são coisas interessantíssimas. Será que é profecia? Devo me encanar, não devo me encanar? Tá repetitivo ou não? Olha, todo mundo quer saber se sonho funciona ou não. Fala que sonha com a cobra, vai não sei o que, sonha com o garfo, vai não sei o que, sonha com o pato. Sim. Tá bom, mas é um bom tema. Um dia desses nós vamos trazer o tema dos sonhos para as pessoas saberem. E o Talmud fala cheio sobre isso também. Você vê, o que eu acho incrível no judaísmo, Dani, é que realmente explica tudo. Tudo tem explicação, cara. Você tem uma unha encravada, você fala o cabino, isso aqui não tem nada a ver. Tem a ver, tá escrito não sei aonde, que ele teve a unha encravada, cara, é impressionante. Então, era a Lua que estava regendo com Saturno. Muito bom, então vamos só fazer o nosso resuminho de fechamento, que a gente sempre faz, o nosso bom resuminho de fechamento. Então, signos e horóscopo, verdadeiro ou falso? 100% verdadeiro. O nosso programa aqui, verdadeiro, sai lá no teu programa da TV, faz verdadeiro. E aí a gente só tem que tomar o cuidado sim para essa questão de previsões e tudo mais. Saibam seus signos, não tem problema. Saibam a hora que você nasceu, não tem problema, muito legal. Mas saber se amanhã é para fazer ou deixar de fazer, vamos deixar isso para lá. É melhor acreditar em Deus e acreditar que Ele é bom e tudo que Ele faz é para o bem. E vamos em frente. Confia. Esquece, deixa esse histórico desse negócio de horóscopo para lá, de leiturinha da previsão do dia a dia. Muito bem. Pessoal... vou pedir para que a Vitória pegue as nossas 2 cervejinhas lá na geladeira lá fora, porque ela é novata na questão das cervejinhas, para que a gente então comece a fazer o fechamento do nosso programa. Uma delícia o tema, gostei, Rabino, muitas novidades, coisas mitos, que eu realmente não sabia. Mito e verdade, é isso.
Tem um programa no canal nesse canal de assinatura, Mito ou Verdade. Aí eles testam lá, não sei o que, aí fala verdade. Mito. Então, muito bom. Então, signo não é mito, não, né? Já soubemos que signo não é mito. Muito bom. Obrigado. Boa, Vitória. Aí sim, agora sim. Com o calor que tá fazendo aqui dentro, para quem me conhece sabe que eu sofro com calor. Vai entrar bem, não vai? Vai entrar bem, essa aqui vai entrar bem. Então nós estamos aqui chegando ao fim do nosso Papo Kasher, que nós tratamos hoje do tema horóscopo verdadeiro ou falso, e chegamos à nossa conclusão de que horóscopo e signos, sim, 100% verdadeiro. Agradecemos ao nosso BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os estúdios para que a gente possa, todas as terças-feiras, gravar aqui e passar para vocês o nosso podcast. E, por favor, peço que compartilhem com amigos, com inimigos, Rabino Dani Ashkenazi, porque não tem problema, inimigo de vocês a gente também aceita aqui no Papo Kasher, eles também têm que ouvir notícias boas para poderem fazer uma mente melhor, certo? Estamos presentes no YouTube, no Instagram, no Spotify, a gente está fazendo de tudo para vocês ouvirem a gente, por favor, não esqueçam, ok? Nos vemos na semana que vem com o tema, e aí? Simpatias, as simpatias, aquela mesmo, dentinho de coelho, como chama? Alho, passa não sei o que na porta, você acredita ou não acredita? Esse é o tema da semana que vem. Lechaim, Rabino Dani, nos vemos na próxima terça-feira. Se Deus quiser. Até lá. Íntegro serás contra Deus, né? Você tem que ser íntegro. É isso aí. Até a próxima.